Alô, alô, salve, salve, queridos amigos da TV Sounic, da TV 247. Bom dia, sejam bem-vindos ao primeiro programa de hoje da TV Sounic. Estou falando ao vivo de São Paulo. Hoje é quarta-feira, 2 de outubro de 2019. Programa hoje mais cedo porque o calor em São Paulo está insuportável e é impossível dormir até mais tarde. Caí da cama cedinho e já estou aqui na Padaria Real com o Newton, com o seu Newton já apostos para começarmos mais um dia de debates. Debates muito amistosos, sem nenhuma violência e sem ódio. Alguma queixa hoje? Não, nenhuma queixa. Hoje está tudo bem. Gostou do jogo de ontem? River, não assistiu. River 2-0. Quem? River Plate ganhou de 2-0 do Boca. Semifinal da Libertadores. Hoje tem Flamengo e... Hoje tem Flamengo e Grêmio. O River Plate podia ter ganho de uns 4. É mesmo? De uns 4. Perdeu vários gols. O Boca não jogou nada. Vou dar uma olhadinha agora. O River está muito melhor. Por favor, seu Newton, média clara, pão com manteiga frio. Ok. Beleza? Então, depois do café da manhã, vamos então comentar as principais notícias de hoje. Policial faz guarda perto do Congresso do Peru. Confusão no Peru. Crise. Mercedes Araoz, que havia sido nomeada presidente interina pelo Congresso, anunciou sua renúncia na noite de ontem, devido ao rompimento da ordem constitucional e porque não há condições mínimas para exercer o posto. O episódio agrava a crise no país, que começou com a dissolução do Congresso pelo presidente Martim Vizcarra. Mundo, página A12. Peru, situação do Peru. Vamos saber o que está acontecendo no Peru. Em Hong Kong, polícia atira em ativista. Vamos ver aqui a questão do Peru. Peru em crise. Após uma madrugada confusa, o Peru amanheceu na terça-feira com 2 presidentes. Ao final do dia, no entanto, terminou sem sua vice-presidente. Vejam a confusão que está o Peru. Mercedes Araoz, que havia sido nomeada presidente interina pelo Congresso um dia antes, anunciou sua renúncia em uma rede social devido ao rompimento da ordem constitucional e porque não há condições mínimas para exercer o posto. O episódio adiciona mais fogo à crise política. No Peru, o presidente Vizcarra, na segunda-feira, usando recursos previstos na Constituição, dissolveu o Congresso e convocou novas eleições para janeiro de 2020. Com o movimento, o líder peruano cumpria a promessa que fez, caso a proposta para mudar as regras de indicação de magistrados do Tribunal Constitucional não fosse aprovada. Em reação, numa sessão com a presença de apenas 86 dos 130 deputados ou parlamentares, o Congresso aprovou a suspensão temporária de Vizcarra por incapacidade moral e nomeou Arauz presidente interina. Muito obrigado, seu Newton. Açúcar. O impasse, aliás, entre Congresso e Executivo mergulhou o Peru em mais uma crise institucional
Depois do juramento legalmente vazio de Araós, Vizcarra ignorou a ex-parceira política e não saiu do palácio do governo. Se ele não sai, como é que a vice vai entrar? Eu não é. Mais tarde, ainda na noite de segunda, as Forças Armadas e a Polícia Nacional do Peru se reuniram com o presidente e emitiram comunicados em seu apoio. Pois é, ninguém dá golpe de Estado sem o exército. A tentativa do Vizcarra foi de dar um golpe de Estado, dissolvendo o Congresso. Não se pode dissolver o Congresso. O Congresso reagiu, o Vizcarra não saiu, o Congresso nomeou, deu um upgrade na vice, nomeou a vice-presidente, mas o Vizcarra não saiu do palácio. E se ele não sai do palácio, a vice não pode entrar. É ou não é? Enquanto vocês se acomodam, enquanto todos chegam, eu não costumo fazer o programa a essa hora da manhã, 7h30, mas caí da cama mais cedo por causa do calor. Muito calor em São Paulo. Agora vocês vão me dar uma licencinha para eu tomar o café da manhã. Daqui a pouco, mais notícias do Peru. Notícias do Peru. O Peru que tem um prêmio Nobel, Mário Vargas Llosa, de literatura. Marco Schneider, bom dia. Fernanda Carvalho, Natália Brito. Trabalhar, Bolsonaro, vai trabalhar, criatura. Deus não ajuda quem ama a ditadura. Tem uma nova paródia que foi lançada ontem em homenagem ao Lula. Se entrega, petista. Eu não me entrego, não. Não me entrego a Sérgio Moro. Não me entrego ao capitão. A culpa não é minha por essa corrupção. Dallagnol é que devia estar aqui nessa prisão. Se entrega, petista. Eu não me entrego, não. Não me entrego a Paulo Guedes. Não me entrego ao Mourão. A culpa não é minha por essa corrupção. Bolsonaro é que devia estar aqui nessa prisão. Daqui a pouco, mais detalhes sobre o caso Lula. Sai ou não sai? Lula livre ou semilivre? O que vai acontecer com Lula daqui a pouco? Se entrega, petista. Eu não me entrego, não.
Não me entrego a Paulo Guedes, não me entrego a Mourão. A culpa não é minha por essa corrupção. Bolsonaro é que devia estar aqui nessa prisão. Leonardo Silva de Mossoró. Salve, salve. Joãozinho. Demitido da SPN, mas está feliz, ganhou uma grana de indenização, não está nem aí, porque tem grana na conta. Enquanto tem grana na conta, ninguém se preocupa, é ou não é? Se entrega, petista. Eu não me entrego, não. Não me entrego a Bolsonaro. Não me entrego ao Mourão. A culpa não é minha por essa corrupção. Sérgio Moro é que devia estar aqui nessa prisão. Esse nome Diário da Manhã era o nome do programa do Salomão Schwartzman, na Rádio Cultura FM, quando ele estava vivo, é claro. Em homenagem a ele, e aos almoços que ele me proporcionou no Rubaiá, coloquei esse nome no programa de hoje, Diário da Manhã. Mas esse programa também é uma cópia mais ou menos fiel do Trabuco, do Vicente Leporassi, programa de rádio que ele apresentava na Rádio Bandeirante em São Paulo nos anos 60, cujo prefixo era: seu Leporassi, agora com Trabuco, vai comentar as notícias dos jornais. Seu Leporassi, agora com Trabuco, vai dar um tiro nos assuntos nacionais. E era esse esquema. Ele lia os jornais e comentava. E eu era criança e escutava esse programa. Seu Leporassi, agora com Trabuco, vai comentar as notícias dos jornais. Seu Leporassi, agora com Trabuco, vai dar um tiro nos assuntos nacionais. Aqui a gente dá tiro nos assuntos nacionais e internacionais. Um tiro metafórico, é claro. Não aquele tiro que o Janot ia dar no Gilmar. O tiro que saiu pela culatra. Mas o livro do Gilmar está causando muito furor, porque as declarações do Rodrigo Janot podem ser tomadas como documento, já que ele era autoridade da Lava Jato. Aliás, um dos criadores da Lava Jato. Quem criou a Lava Jato foi a PGR. Antônia Maria da Silva de Natal, bom dia.
se entrega, petista. Eu não me entrego, não. Não me entrego a Bolsonaro. Não me entrego a Mourão. A culpa não é minha por essa corrupção. Sérgio Moro é que devia estar aqui nesta prisão. Pronto. Ao trabalho. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Continuando a história do Peru. A história do Peru. Antes de anunciar a renúncia, a minha renúncia. Lava Jato, isso tudo é decorrência da Lava Jato no Peru. 3 ex-presidentes e um ex-candidato à presidência são investigados. Alejandro Toledo, que foi presidente de 2001 a 2006, acusado de receber 20 milhões de dólares em propina da Odebrecht, tráfico de influência, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Ele está foragido, foi detido nos Estados Unidos em processo de extradição. Keiko Fujimori, ex-candidata à presidência. Acusação: liderar o esquema de corrupção do partido Força Popular com Odebrecht, receber Caixa 2 em 2011 e lavagem de dinheiro. Situação: está presa preventivamente. Nega as acusações. Ela é filha do Alberto Fujimori, que foi ditador do Peru. Pedro Paulo Kuczynski, presidente de 2016 a 2018. Acusação: acusado de receber propina da Odebrecht e beneficiar suas empresas com negócio junto à construtora. Essa crise é decorrente da Lava Jato no Peru. Pedro Paulo Kuczynski renunciou em março de 2018. Com dupla nacionalidade e propriedades nos Estados Unidos, teve o passaporte confiscado. Ollanta Humala, ex-presidente de 2011 a 2016, acusado de lavagem de dinheiro e receber Caixa 2 da Odebrecht. Situação: ele e a mulher Nadine Heredia ficaram presos por 9 meses. Afirmam ser inocentes. Confusão do Peru. Então, a vice, em entrevista à BBC, minimizou o juramento de posse da presidência, classificando apenas como um ato político. O que tentei dizer é que podemos resolver nossas diferenças pelo diálogo, afirmou ela. A vice ainda defendeu que a questão seja levada ao Tribunal Constitucional e qualquer que seja o resultado do julgamento o respeitaremos. O presidente argumenta que a Constituição oferece a garantia de dissolver o Congresso após a recusa de 2 moções de confiança. A primeira vez teria ocorrido em 2017, ainda com Pedro Paulo Kuczynski, de quem Vizcarra era vice. A segunda vez teria sido agora, quando os congressistas optaram por nomear magistrados, em vez de considerar o pedido para reformar as regras de indicação. O cientista político Stefan Levitsky, autor de Como as Democracias Morrem e professor em Harvard, rejeita o uso do termo golpe
para se referir à decisão de Vizcarra. Para ele, especialista em América Latina, o que acontece não tem relação com o rompimento democrático realizado por Alberto Fujimori em 92. O fechamento do Congresso por Fujimori foi o primeiro passo para acumular poder, perseguir opositores, prender jornalistas e iniciar um governo autoritário. Vizcarra fez o contrário. Ele quer, na verdade, deixar o poder. Vejam que confusão. O procurador-geral do Peru, Walter Gutiérrez, discorda. Ele afirmou que a dissolução do parlamento não satisfez as condições previstas na Constituição, indicando que haveria espaço para reverter a decisão de Vizcarra nos tribunais. O secretário-geral da OEA, Luiz Almagro, emitiu um comunicado no qual declara que compete ao Tribunal Constitucional do Peru se pronunciar sobre a legalidade e a legitimidade das decisões institucionais adotadas. Bom, confusão muito grande no Peru, sem previsão de solução, mas o que se sabe é que tudo isso foi causado pela Lava Jato, a Lava Jato no Peru. Aqui na Folha de São Paulo, Hélio Gaspari escreve sobre o livro do Janot. Tem um velho sambinha, ou marchinha, não, é sambinha, que era assim: Jacó, a Senhor me prometeu uma gravata, até hoje não me deu. Faz 30 anos que isto se passar e a gravata até hoje não chegar. Janot, o Senhor me prometeu. É o Gilmar Mendes cantando. Me dar um tiro, até agora não me deu. Já faz 2 anos que isto se passar e o seu tiro até agora não chegar. Bom, vamos ver o que o Hélio Gaspari escreve sobre o livro do Janot. O livro, nada menos que tudo, deseduca, desinforma e ofende o vernáculo, diz Hélio Gaspari. Então já começa detonando o livro. Traz mais revelações sobre o funcionamento do aparelho digestivo, de sólidos e líquidos do doutor, do que a respeito da máquina do judiciário e do Ministério Público, que chefiou por 4 anos. Irresponsável, Janot irresponsável. Sueli de Paulo, bom dia. Conta 2 episódios de vômito e 1 de gases. A certa altura, diz que o senador Renan Calheiros tinha uma suposta namorada, quando se sabe que ele teve uma filha com a senhora. O Hélio Gaspari não gostou do livro do Janot. Você já leu o livro do Janot? Não, eu vou comprar pra ler. Eu vou ler todinho. O Hélio Gaspari não gostou. Ele diz o seguinte: o livro deseduca, desinforma e ofende o vernáculo. As memórias de Janot desencadearam o episódio Chinfrim, porque numa entrevista a propósito do livro, ele revelou que foi armado ao STF para matar Gilmar Mendes. Essa cena, narrada com detalhes na entrevista, está contada no livro de forma críptica, sem identificar o ministro que levaria um tiro na cabeça.
A pedido do doutor Alexandre de Moraes, a Polícia Federal foi à casa do ex-procurador-geral numa operação de busca e apreensão e capturou sua pistola. Episódio desnecessário. Acompanhou o estilo teatral das memórias do ex-procurador. Sucederam-se manifestações de solidariedade e espanto, traduzidas pela professora Heloísa Machado de Almeida, aspas. O episódio coroa a má relação entre procuradores da República e ministros do Supremo, fecha aspas. Aquilo que poderia ter sido um conflito em torno do direito virou um confronto de antropófagos com canibais. Como escreveu a professora, abre aspas, o futuro da Lava Jato sempre dependeu de sua própria integridade jurídica e de seus membros. A autoridade do Supremo vem da legitimidade constitucional de suas decisões. Por isso, agora, ambos naufragam abraçados. Mais preocupado em falar bem de si, Janot exagerou na seletividade da própria memória. Ainda assim, ele mostra um momento em que o conjunto da Lava Jato começou a naufragar. Em 2014, quando a Procuradoria-Geral recebeu um lote de delações vindas de Curitiba, Janot teria comentado: isso tá uma merda, não tem nada. Ele se referia às acusações de Alberto Youssef contra Lula e Dilma Rousseff, destituídas de valor jurídico. Como procurador-geral, Janot poderia ter contribuído para ordenar os métodos e a qualidade das delações. Ele e os procuradores preferiam cavalgar a popularidade de seus espetáculos. 3 meses depois, em fevereiro de 2015, o procurador Carlos Fernando dos Santos Lima dizia que, aspas, o procedimento da delação virou um caos. O que vejo agora é um tipo de barganha onde se quer jogar para a plateia, dobrar demasiado o colaborador, submeter o advogado sem realmente ir em frente. Não sei fazer negociação como se fosse um turco. Preconceito aí contra os turcos, né? Demônios da Garoa, isso mesmo, promessa do Jacó. Demônios da Garoa, isso mesmo. No tempo em que não tinha problema com o correto, ele tirava um sarro preconceituoso. Jacó, a Senhor me prometeu uma gravata, até hoje não me deu. Faz 30 anos que esqueci passar e a gravata até hoje não chegar. Janot, o Senhor me prometeu me dar um tiro, até agora não me deu. 2 anos que isso aconteceu e esse tiro o Senhor não me valeu. Em maio de 2015, o Ministério Público em Curitiba foi confrontado com 2 delações conflitantes, na qual um dos colaboradores oferecia-se para uma acariação. Um dos doutores disse que não se devia mexer no assunto. Esse é o tipo de coisa que quanto mais mexe, pior fica. Ao que um de seus colegas completou: igual bosta seca, mexeu, fede. Esse é o palavreado
da Procuradoria, dos procuradores. Desde que os processos de Curitiba e da Procuradoria-Geral chegaram às Cortes Superiores, a Fedentina tomou conta da Lava Jato, pois não havia como deixar a bosta seca, intocada. Esse é o artigo do Hélio Gaspari. Lula travará embate sobre tornozeleira à espera do STF. Enquanto aguarda julgamento pelo STF sobre o pedido de suspensão de Moro, a defesa de Lula vai travar um embate sobre a reivindicação do petista de não aceitar o uso da tornozeleira eletrônica como condição para a progressão de seu regime. A decisão sobre a progressão será tomada pela juíza Carolina Lebos. Em outros casos, ela determinou que condenados usassem a tornozeleira para obter benefício. O uso da tornozeleira como condição para a progressão de regime não está descrito na lei, assim como não é previsto o regime semiaberto em domicílio. O cumprimento de pena em regime semiaberto domiciliar é uma adaptação feita por decisão judicial para que presos possam progredir de regime mesmo quando não há vagas em estabelecimentos preparados para o cumprimento do semiaberto convencional. A juíza Carolina Lebos pode optar por não fazer exigência. E quais são os próximos passos? Os próximos passos são os seguintes. Diz o Cristiano Zanin. Bom, o próximo passo é a manifestação da defesa a respeito da Carolina Lebos, da decisão da Carolina Lebos, que deverá ser feita hoje. Então, a defesa para responder se aceita ou não as condições da juíza Carolina Lebos. E se não aceitar, a defesa do Lula vai recorrer ao STF. São 5 dias, então quarta, quinta, sexta, segunda, terça, só na próxima semana, então está em banho-maria. Caso Lula está em banho-maria, não vai acontecer nada até a próxima semana, então vamos em frente. Vamos em frente. Hoje está marcado o julgamento no STF importante, tese que deve anular sentenças, passou despercebida no auge da operação, que é aquela história de quem fala por último nas alegações finais, se é o réu acusado ou são os réus acusadores. A tese que ameaça derrubar sentenças da Lava Jato será avaliada hoje pelo STF. Na semana passada, o tribunal formou maioria a favor do entendimento de que réus que não são delatores devem apresentar suas considerações finais por último, benefício que não vinha sendo concedido nos processos da Lava Jato desde o seu início, em 2014. Então, a Lava Jato nunca deu o amplo direito de defesa. A discussão sobre esse aspecto do direito das defesas inexistiu, mesmo quando os procuradores da Lava Jato e Moro viviam embates quase diários com alguns de seus mais duros opositores, como os advogados da Odebrecht,
antes da delação da empreiteira, e a própria equipe que defende Lula. Não consta nos processos, por exemplo, que os advogados do petista tenham defendido essa tese no caso do triplex, ainda que naquele caso não houvesse outros réus com colaboração formalizada. Antes da condenação de Bendini por Moro, em março de 2018, já haviam sido expedidas 39 sentenças na Lava Jato paranaense, a maioria com réus colaboradores. As alegações são a última grande manifestação das partes no processo. Para os advogados de defesa, o réu delator equivale a um acusador dentro do processo. Então, essa votação das alegações finais estava 7-3. Hoje deverá votar Marco Aurélio Mello, que deverá ampliar a goleada para 8-3. E o Dias Toffoli deverá propor algum tipo de modulação. Bom dia, Adriana Cópio, Genilson D. Bom dia. No processo sobre o sítio de Atibaia, a defesa de Lula fez no fim do ano passado solicitação semelhante à da defesa de Alberto Bendini, assim como em uma outra ação em que o petista é réu no Paraná, que trata de suposto favorecimento da Odebrecht por meio da compra de um terreno para o Instituto Lula. Advogados ouvidos pela reportagem veem a medida do Supremo como uma evolução necessária da lei que baliza os procedimentos de colaboração premiada, que entrou em vigor em 2013. O Código de Processo Penal anterior a essa legislação não trata da ordem de apresentação dessas considerações finais. Segundo o advogado Antônio Figueiredo Basto, a decisão do Supremo é tardia e poderia ter vindo antes. Suponho que só a defesa de Bendini tenha visto isso, a necessidade de diferenciar delatores e delatados. O fato dele ter enxergado isso tem que ser estendido aos demais. Para ele, o delator tem a obrigação, por força de contrato com o Ministério Público, de dizer a verdade, o que o coloca analogicamente na condição de testemunha de acusação. Vamos ver o que vai acontecer logo mais à tarde no STF. Mais livro do Janot. No livro, segundo o painel da Folha de São Paulo, assinado por Daniela Lima, Janot narra uma conversa tensa com Deltan Dallagnol e outros procuradores que, segundo diz, o pressionavam a denunciar Lula antes de outros investigados, para dar sustentação à acusação que haviam feito dias antes no caso do triplex. Abre aspas para declarações do Janot. Olá, Gláucia Tavares de Nova Friburgo, salve, salve. Dallagnol e os demais colegas tinham vindo cobrar uma inversão da minha pauta de trabalho. Eles queriam que eu denunciasse imediatamente o ex-presidente Lula por organização criminosa, nem que para isso tivesse que deixar em segundo plano outras denúncias. Janot registra que a dura conversa ocorreu dias após a Lava Jato denunciar Lula, no dia 14 de setembro.
no auge da discussão, acusado de interferir no trabalho de Curitiba, Janot rebateu. O ministro Theory excluiu expressamente a possibilidade de vocês investigarem e denunciarem Lula por crime de organização criminosa que seguiram o Supremo. E vocês fizeram. Vocês desobedeceram a ordem do ministro. Para Cristiano, advogado de Lula, o episódio mostra que todos os abusos identificados e formalizados por meio de recursos no judiciário não prosperaram porque havia essa dinâmica interna. Lava Jato continua causando debates porque essa operação ocorreu afrontando as leis do país. Vamos ver aqui trechos do artigo de Antônio Delfim Neto, sobrevivente da ditadura, quase 90 anos, e está aí escrevendo. Foi uma semana do Arco da Velha. Para quem, como eu, assistiu ao nascimento da Constituição em 1986, composta em ampla maioria por cidadãos que tinham o mesmo problema, haviam sofrido restrições à sua liberdade de pensar e ao seu direito de defesa. Seu Delfim participou da ditadura, né, como o principal ministro da economia dos tempos da ditadura, o autor do chamado Milagre Brasileiro, que afundou o Brasil, aliás. Foi contra isso que se redigiu a obra-prima da Constituição de 1988, os textos dos princípios fundamentais e dos direitos e garantias individuais, que vão do artigo 1º ao 11, que são provavelmente os melhores do mundo. Eles garantem a mais restrita liberdade de defesa de todo cidadão em legítimos processos judiciários, o que foi reafirmado agora por significativa maioria pelo Supremo Tribunal Federal. É preciso insistir. O espírito geral dos constituintes era prever e prevenir qualquer abuso de autoridade, que infelizmente são possibilidades em todos os estados, mesmo os que se pensam liberais e democráticos, como é o nosso caso hoje. O lamentável foi assistir à reação pretensiosa e insensata de parte da mídia, que, desinformada, crê que o devido processo legal seja apenas uma filigrana legalista ultrapassada. Ao contrário do que tal pensamento primitivo sugere, o respeito à boa execução do devido processo legal não cerceia a Operação Lava Jato. Talvez o inegável sucesso da operação tenha inflado o ego de alguns de seus autores, o que os levou, com a conivência da mesma mídia, a espetacularizar investigações e antecipar a pressão sobre juízes. Isso criou péssimo preconceito na opinião pública de que temos duas justiças no Brasil. Uma nova, diligente e dinâmica, que fornece notícias exclusivas para obter seus objetivos, e outra velha, que só fala nos autos e que se submete às filigranas jurídicas ultrapassadas. Nada do terror que se anuncia, no mesmo estilo midiático e teatral de sempre, vai acontecer.
Ao fim e ao cabo, o que produziu sucesso investigativo na Lava Jato ser apreendido por todo o judiciário, mas não alguns de seus métodos controvertidos. A Lava Jato não combate a corrupção. A Lava Jato atua quando a corrupção já aconteceu. Ela se alimenta da corrupção, como os urubus se alimentam de carniça. Senado aprova em primeiro turno texto base da Previdência. 56-19. A votação dos destaques, na sequência, foi interrompida após proposta do Partido Cidadania sobre manutenção de abono salarial para baixa renda ser aprovado pelos senadores. Então, melhorou um pouquinho a situação. Foi aprovada a manutenção do abono salarial para baixa renda, que o projeto original queria tirar. Queria tirar dos que já não tem nada. O Senado decidiu manter o critério atual e impôs uma derrota ao governo. Pode receber o benefício quem ganha até 2 salários mínimos, cerca de 2.000. Na versão da reforma aprovada pela Câmara, esse valor era de 1.300. O limite de renda mais restritivo de aproximadamente 1.300. Com isso, a previsão de economia com a reforma é reduzida em 76,4 bilhões em 10 anos. Vamos lá, vamos ao Globo, o jornal do Rio de Janeiro. Peraí, vamos ver a Ilustrada primeiro, né, para terminar a Folha. Maria Rosária de Oliveira Santos, bom dia. Você é de Esperança, Rio Grande do Sul, ou você deseja paz e esperança? Garoto de 12 anos confessa a morte de menina em parque em São Paulo, diz polícia. Um garoto de 12 anos admitiu ter matado a menina Raíssa, de 9, no último domingo. A garota estava com sua mãe em uma festa no CEL, Centro de Educação Unificada, na região de Perus, quando desapareceu. Seu corpo foi encontrado pouco mais de 1 hora depois, amarrado a uma árvore no parque. Raíssa ficou na fila do pula-pula, enquanto a mãe foi buscar pipoca para o outro filho. Nesse tempo, ela desapareceu. O garoto de 12 anos foi quem comunicou à direção do parque ter localizado o corpo da menina. Em depoimentos à polícia, deu ao menos 3 versões diferentes para o ocorrido. Inicialmente, afirmou aos policiais que pretendia cortar caminho para dentro do parque, quando encontrou o corpo de Raíssa. Após essa versão, ele teria confessado à mãe em casa que matara a menina. Um menino de 12 anos matou uma garota de 9. No dia seguinte, em novo depoimento à polícia, afirmou que um homem de bicicleta o obrigou a entrar no parque com Raíssa e que assistiu ao assassinato. Ontem, então, mais uma vez confrontado com imagens de uma câmera de segurança que mostram Raíssa andando de mãos dadas com o menino pela estrada de Perus, o garoto disse à polícia ter matado a menina. Em depoimento, o garoto afirmou que brincou com a menina antes de matá-la.
Primeiro agrediu com socos no rosto, depois ele disse que a empurrou contra uma árvore, amarrou na região do pescoço e agrediu novamente. O menino usou um pedaço de madeira para espancar a garota depois. Quando foi encontrada, a menina apresentava ferimentos no rosto. Que horror, que horror. Esse Brasil de Bolsonaro. Quanta violência no país de Bolsonaro. Meu Deus do céu, quanta tragédia. Com a cara na porta, Folha Ilustrada, cancelamentos de pelo menos 6 projetos de cultura, com assuntos que vão de feminismo à ditadura militar, despertam suspeitas de que governo e estatais estejam praticando censura. Nos últimos 2 meses, chegam a 6 os cancelamentos de produções culturais por estatais e pelo Ministério da Cidadania, o que levanta suspeitas de censura. Nesta semana, 3 eventos que já haviam sido programados pela Caixa Econômica Federal e pelo Banco do Brasil foram suspensos. Em comum, abordam assuntos que têm desagradado a simpatizantes de Jair Bolsonaro, incluindo temáticas LGBT e críticas ao período militar. A unidade da Caixa Cultural no Rio de Janeiro cancelou o patrocínio a 2 projetos que já tinham sido aprovados em edital. Um deles foi a mostra da cineasta Dorothy Arzner, que discutiria temas feministas e homossexualidade. Às vésperas da abertura no último sábado, um ciclo de palestras sobre democracia, história, ciência e ambiente também foi suspenso. Produtores do evento Aventuras do Pensamento receberam na quinta-feira um e-mail de cancelamento. A justificativa foi de que os organizadores mudaram títulos de palestras sem aviso prévio. Ai, meu Deus do céu. A volta da censura. A ditadura está sendo implantada de forma lenta, gradual e segura. Ricardo Soares de Carvalho, essa cidade de jornalista, essa cidade de Cuiabá, não fiquei sabendo. Não fiquei sabendo. Você ficou sabendo o que aconteceu? Esse é um país perigoso para jornalistas, perigoso para todos, né? Mas sobretudo para jornalistas. Mônica Bergamo informa: a campanha do pacote anticrime será lançada hoje. Ela chegou a ser suspensa algumas vezes, justamente nos momentos em que a relação entre os dois, Moro e Bolsonaro, passava por uma crise. Os filmes de 30 segundos serão exibidos nas TVs e na internet. Eles mostram pessoas reais contando como sofreram com a impunidade no Brasil. Com a impunidade ou com a violência policial? De um lado a impunidade, de outro o abuso da violência policial. O caso de Rodrigo Janot, que pode ser investigado pelo CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público, foi parar nas mãos de Augusto Aras, que é desafeto de Janot. Augusto Aras é desafeto de Janot. Que mais? Cineasta José Padilha desembarcou em Brasília para conversar com personalidades para o documentário que está fazendo sobre a Operação Lava Jato. Ele já esteve com os ministros Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso.
O diretor ainda não conversou com Sérgio Moro, de quem era admirador e hoje é crítico. No Rio, Padilha esteve com Glenn Greenwald. Em Curitiba, conversou com Deltan Dallagnol. O cineasta dedicará boa parte do filme, que terá lançamento mundial, ao braço da operação nos Estados Unidos. Parece que a Lava Jato aconteceu só no Brasil, mas teve uma investigação inteira nos Estados Unidos. Lá, segundo lembra, Petrobras, Odebrecht e Braskem firmaram o maior acordo de leniência da história americana. Muito bem, vamos então, sem mais delongas, ao Globo. Vamos ver o que diz o Globo. Merval Pereira: é risível comparar a prisão de Lula com a de Mandela. Miriam Leitão: a China deve ser compreendida para ser aproveitada. Anselmo Góes: prêmio da música brasileira cancelado por falta de verba. Tan, 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 tarararararam, tan, 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 tarararararam. O uso político que Lula faz da prisão, diz editorial do Globo. Ele está se defendendo. A decisão do ex-presidente de não sair da cadeia diz respeito à justiça, o que é parte de um projeto. Mas o Lula está causando. Grande debate do país, há dois grandes debates. Um é o livro do Janot, o outro é a situação do Lula. Mas isso aí se deve a que as leis brasileiras não são muito bem definidas. Se os magistrados divergem sobre o que está escrito, é porque sempre há mais de uma versão. Senão não haveria espaço para o debate. O preso é obrigado a ir para o semiaberto ou não? Alguns juristas dizem que sim, outros dizem que não. Então, tudo isso é decorrência de leis que não definem precisamente as situações e o que fazer quando elas acontecem. Merval Pereira também critica Lula. Crise no Peru é grave e deriva da corrupção descoberta na Lava Jato. O país procura resposta sobre desvio de 3,5 bilhões de dólares subtraídos dos cofres públicos nos últimos 15 anos, diz editorial do Globo. Zuenir Ventura escreve entre tapas e beijos. Sobre Wilson Witzel e Marcelo Crivella, isso aí não interessa muito fora do Rio de Janeiro. As ironias da sorte. Escreve Roberto da Mata. Num dos talk shows de maior sucesso da televisão americana, seu apresentador estrela Johnny Carson fez, em 1973, uma entrevista memorável com Frank Sinatra. Após receber o cantor, Carson perguntou se Sinatra ouvia-se a si mesmo quando queria criar um clima romântico com uma namorada. A pergunta embaraçou Sinatra, como provavelmente encabularia qualquer grande criador, mesmo os mais narcisistas. Será que a sexualidade de Freud se harmonizava com suas teorias? Será que Mozart, Schubert e Tchaikovsky
se ouviam tão empolgados como ocorre conosco. Shakespeare gostava de suas peças. Hemingway releu com admiração O Velho Mar. E Machado de Assis sorria, autocontemplando-se, quando voltava às suas ironias mais radicais, as que sem dúvida remetiam à sua identidade. Quando perco o sono e minha fantasia me transforma num ganhador de loterias, fazendo o ideal coincidir com o real, eu durmo o sono dos justos. Mas, e se eu fosse premiado? A possibilidade produz uma certa agonia. Ficar rico por um golpe de sorte traz felicidade ou desgraça, como temos testemunhado. Sucesso, êxito, literalmente saída, mas para onde a porta pode se abrir? Dinheiro ganho de modo repentino se associa mais ao diabo do que ao bom Deus. O mal-estar brasileiro mostra o que ocorre num sistema marcado por privilégios legalizados ao lado de uma absurda conjugação de liberalismo e familismo. Opa! Ah, como você achar melhor? Não, não. Você que sabe aí. Você que sabe. Aqui sobre o STF decide hoje o impacto da decisão que pode anular condenações da Lava Jato. A Lava Jato nunca respeitou o amplo direito de defesa. Agora está comprovado. Ah, Bernardo Melo Franco, esse eu gosto. Esse vale a pena ler. Vamos lá. Bernardo Melo Franco. Jair Bolsonaro disse que não dará entrevistas enquanto os jornais não fizerem uma matéria real sobre o que aconteceu na ONU. A imprensa noticiou que o presidente fez um discurso agressivo, exaltou a ditadura militar, atacou um cacique de 89 anos e mentiu sobre as queimadas na Amazônia. Na visão dele, uma matéria real trocaria o registro desses fatos por elogios. A ameaça de boicote à imprensa não é nova. Bolsonaro já havia prometido silenciar outras vezes, mas nunca conseguiu segurar a língua. Ontem ele fez um esforço extra para cumprir a promessa. Ignorou jornalistas e não discursou em solenidade oficial. Só falou em público uma vez, em mini-comício para garimpeiros. Numa cena incomum, o presidente foi até a porta do palácio e subiu numa cadeira para discursar. Do pedestal improvisado, expôs o que pensa sobre a floresta. O interesse na Amazônia não é no índio, nem na porra da árvore, é no minério. Bolsonaro não disfarça. Desde a campanha, ele critica as leis ambientais e promete incentivar a criação de novas serras peladas. Em seu lobby pela mineração, o presidente já comprou briga com índios, ambientalistas, servidores do IBAMA e líderes europeus. Agora prepara o terreno para um embate com a Igreja Católica. Ontem, o bispo de Marajó, Dom Evaristo Spengler, fez um apelo contra a exploração do subsolo amazônico. Aspas, queremos pedir um não a projeto de mineração em territórios indígenas, não ao garimpo legal e ilegal na Amazônia, não à regularização de novos garimpos, disse o bispo.
Ele é um dos organizadores do Sino, que discutirá as ameaças à floresta a partir deste domingo. Às vésperas do encontro, a tropa bolsonarista já trata a igreja como inimiga. O presidente avisou que não vai a Roma para a canonização da irmã Dulce. Sábado, o guru Olavo de Carvalho disparou ofensas ao Papa Francisco. Para mim, esse Bergoglio já deu no saco. Ele não é Papa, nem no sentido figurado do termo. Esse é o Olavo de Carvalho. Ele se chama Olavo de Carvalho. Ele é um cara que lambe assoalho. Ele é o Rasputin do Bolsonaro. É do Carvalho. No minicomício de ontem, Bolsonaro encaixou uma nova provocação ao cacique Raoni, que já foi recebido com honras no Vaticano. É outro que vive tomando champanhe em outros países por aí, disse o presidente a respeito de Raoni, um cacique de 89 anos. Bem, meus queridos amigos, eu acho que é mais ou menos isso por enquanto. É mais ou menos isso por enquanto. Justiça fixa multa de 4,9 milhões a Lula. Então, ontem a juíza Carolina Lebos fixou em 4.900.000 a multa que Lula deve pagar para ir para o semiaberto. Em tese, o pagamento pode ser uma condição para a progressão ao regime semiaberto. Vamos ver o que vai acontecer. A defesa de Lula tem 5 dias para apresentar o seu recurso, a decisão da Carolina Lebos, que deverá ser feita hoje. Então, até a semana que vem, o caso Lula estará em banho-maria. Banho-maria, por que esse termo, banho-maria, né? Banho-maria, vamos ver aqui o segundo caderno. O segundo caderno do Globo. Tem um artigo da Fafá de Belém, não sabia que a Fafá de Belém escrevia artigos no Globo. Estou voando de Recife ao Rio de Janeiro, a caminho do Rock in Rio. Olhando esse país do alto, me emocionam pensar em nosso povo e nossa gente, em nossos pequenos escapes para sobreviver. Lá atrás, em plena juventude, eu proclamava aos 4 ventos, em um coro muito grande, que carnaval, futebol e religião eram o ópio do povo. Mas como sobreviver sem esse ópio, em um país onde esse povo é governado de costas? É um país onde a autoridade promete moralidade e se vende, onde os juízes estão sob julgamento, onde os inimigos do povo se unem a novos inimigos e continuam manipulando essa gente na sua imensa fé e alegria, na sua capacidade única de sempre dar um jeito. O Brasil é único e o brasileiro é único. Somos a mistura de muitos povos, gente que atravessou oceanos em busca da felicidade. Como é que pode uma elite de imigrantes não reconhecer refugiados hoje? Isso me assusta, isso me incomoda. É como se nossa origem fosse vergonhosa. Hoje, você é isso ou é aquilo. Eu sou de um tempo em que você era isso, aquilo e mais aquilo outro. Nós somos europeus, caboclos, indígenas, negros, andinos, antilhanos. Unimos no amor, na felicidade, nas grandes festas. Nós somos o país do boi-bumbá e do Círio de Nazaré, da canonização de Irmã Dulce e da beatificação de Dom Helder Câmara, do galo da madrugada e do axé baiano, da semana farroupilha e do samba no sambódromo. Isso sem falar da Amazônia.
Aprendi quando criança que a Amazônia era o pulmão do mundo. Agora não é mais. Como que não é? É importante, além do oxigênio, repensar essa floresta em pé, respeitando a forma de viver de quem está lá. Um povo das águas que se move sobre os rios. Esses rios são nossas ruas, que povoamos de seres míticos que apavoram e curam. É necessário resgatar nossas Amazonas e Camiabas, nossos pajés. Sim, nós também somos tudo isso. O norte ainda é uma região a ser entendida como Brasil. E só com alianças poderemos fazer um grande país. Um país abraçado por um povo único e plural. Discutimos se a minha ideologia é melhor que a sua, se o meu estado é melhor que o seu, se os meus hábitos são melhores que os seus. Enquanto estivermos nessa luta babaca, pequena e cretina, estaremos sempre à mercê de forças poderosas que nos jogam uns contra os outros. Voltando à minha reflexão primeira, o ópio do povo é a utopia da felicidade. É aquele momento em que nos encontramos e somos nós mesmos. Simples, brasileiros, festeiros, sorridentes, amorosos, afetivos. São momentos em que nos congratulamos com o outro, sem saber quem ele é. Ocasiões em que nos abraçamos a pessoas que jamais veremos novamente, mas nos abraçamos como nação, como povo, como gente. Gente que luta cada dia pela sua sobrevivência, pela manutenção de sua felicidade, de sua família, de seus filhos. Gente que luta com garra e alegria, mas que precisa de reforço, porque a realidade está muito dura, muito cruel, e ninguém olha por nós. Portanto, que venham várias procissões, várias festas populares, várias edições do Rock in Rio. Na primeira delas, eu estava nas ruas, lutando pela democracia. Àquela altura, achava estranho. Eu era muito menina. Hoje eu entendo que a democracia é abraçar todos e a todos os movimentos. E abraçar fundamentalmente a alegria dessa gente. Enquanto o poder não olha para nós, nós vamos seguindo, torcendo para sermos de novo um só povo. E sejamos nós o poder. Essa mensagem da Fafá de Belém, a musa das diretas já, aquela que ficou marcada pelo hino nacional que ela cantava nos comícios. O hino nacional, não o hino nacional militar, mas o hino nacional a capela, emocionante, verdadeiro. A canção que vem do fundo da nossa alma brasileira. Muito obrigado a todos por assistirem. Eu volto logo mais para comentar notícias novas, notícias do STF, notícias sobre Lula, notícias sobre a crise no Peru, notícias sobre as nossas crises, os nossos problemas e as nossas soluções. Essa é uma TV do diálogo. Essa TV tem que servir como canal para conversas, não para disseminar ódio, brigas, intolerância, desinteligência. A inteligência caminha ao lado da liberdade. Povo que não quer liberdade é um povo sem inteligência. E povo sem inteligência não progride,
não prospera, só caminha para trás. Se entrega, petista, eu não me entrego, não me entrego a Sérgio Moro, não me entrego ao capitão, a culpa não é minha por essa corrupção, Dallagnol é que devia estar aqui nessa prisão. Se entrega, petista, eu não me entrego, não me entrego ao Paulo Guedes, não me entrego ao Mourão, a culpa não é minha por essa corrupção, Bolsonaro é que devia estar aqui nessa prisão. Muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau.